Olá, queridos irmãos, graças a Deus, a paz a todos, Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero falar aqui um pouco das fases da vida. Tem cristão apenas naturais ou normais, que a vida ela tem apenas 3 fases, mas tem alguns que vai um pouco além, que não são naturais, que não são normais, mas que são um pouco mais especiais. Para esses a vida tem 4 fases, como foi o caso de Jó. E vou te mostrar as 3 ou as 4 fases da vida. Jó capítulo 1, versículo 20 diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: No sair do ventre de minha mãe não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que Jó, as más notícias começam a chegar na sua vida. E Jó, a Bíblia fala que ele rasga o seu manto. A Bíblia fala que ele rapa a cabeça, se lança em terra e o adora. Jó foi alguém que viveu nos dias de Abraão no Oriente Médio. Foi um dos homens mais ricos que a terra conheceu naquele dia. Jó deita rico, acorda pobre, apenas no estalar de dedo. E quando Jó perde toda a sua riqueza, a Bíblia diz que ele se lança em terra e o adora. Você deve dizer assim: pastor, de onde Jó encontrou força? Ou onde Jó encontrou força para adorar quando ele perdeu toda a sua riqueza? Sendo rico como Jó era. Porque Jó perdeu a riqueza. Você vai ver aqui, se você continuar lendo a partir do capítulo 2 em diante, a Bíblia vai dizer que Jó também perdeu a sua família. A Bíblia vai dizer que Jó também perdeu a saúde, ou seja, ele perdeu toda a riqueza material. Ele perdeu toda a sua família. Ele perdeu a sua saúde 100%. Só não perdeu a vida, porque Deus permitiu Satanás tocar em tudo que Jó tinha, só não a vida. Mas veja que mesmo quando aparentemente tudo estava perdido, Jó ainda encontrava força para adorar. Ninguém mais olhava para Jó, as pessoas já tinham lhe abandonado. Só tinha 3 pessoas, seus amigos, como diz aqui no versículo 11, no capítulo 2, versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobrevieram, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e combinaram e juntamente condoer-se dele e consolá-lo. 3 amigos só se colocaram à disposição de Jó para sentir a dor com ele. Foram visitar seu amigo, porque esses eram amigos de verdade. Mas os demais todos lhe abandonaram. Estou tentando resumir a história. Jó perdeu tudo no estalar de dedo. Mas mesmo quando ele perdeu tudo, quando as pessoas lhe rejeitou, quando as pessoas lhe viraram as costas, Jó ainda encontrou força para adorá-lo Todo-Poderoso. Por que ele encontrou força? Porque humanamente falando ele tinha perdido tudo, mas ele ainda tinha a presença de Deus consigo. Então observe que aparentemente que era o fim, é como se fosse o fim. Só que Jó não era alguém qualquer. Jó era um cristão especial. Jó era alguém que Deus tem um carinho especial por ele, como tem por você que vai ouvir essa mensagem. E esses pelos quais Deus tem um carinho especial, a vida para esses tem 4 fases, que é início, meio, e quando parece que é o fim, na verdade é o recomeço. O fim não está antes do recomeço, o fim está depois do recomeço. O fim para Jó só vem depois. Por quê? Jó 42, a Bíblia fala que Deus devolveu a Jó o dobro de tudo quanto antes ele tinha. Então tudo isso que Jó passou não era o fim, era apenas o recomeço na vida dele. E o recomeço foi melhor do que o primeiro começo lá atrás, onde ele começou a sua vida com Deus. Então os normais é início, meio e fim. Esses são os normais, naturais. Mas aqueles que são um pouco mais especiais é início, meio, recomeço e fim, como era o caso de Jó. Eu quero te perguntar: quantas fases será que terá a sua vida? 3 ou 4 fases? No caso de Jó foi 4. Quantas será que a sua vai ter? Eu quero falar um pouco aqui também sobre a respeito da oração, e eu li a palavra de Deus. Jó capítulo 2, versículo de número 1. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Observe que os filhos de Deus vêm se apresentar diante do Todo-Poderoso, e Satanás vem e se apresenta junto. Por que Satanás se apresentou? Para impedir
que a oração deles fosse ouvida diante do Todo-Poderoso. Sabe aquela hora que você vai orar, você não tem força? Aquela hora que você vai orar e você começa a abrir a boca, começa a dar sono, você não tem força para abrir o coração, para se derramar? É porque o diabo se coloca junto exatamente para impedir que a tua oração seja ouvida. Quando você vai ler a Bíblia, às vezes a Bíblia até cai da mão de alguns, porque o sono toma conta, parece que dá uma leseira, e isso nada mais é do que o diabo para que você não aprenda sobre as Escrituras com o Espírito Santo. Observe que ele tentou com Jó nos bens materiais, não conseguiu. Tentou com Jó na família, não conseguiu. Tentou com Jó na saúde, não conseguiu. Porque é verdade, ele, humanamente falando, não tirou os bens materiais que Jó tinha. Jó continuou adorando. Tirou a família, Jó continuou adorando. Tirou a saúde, Jó continuou adorando. Ele queria tirar a vida, na vida Deus não permitiu que ele tocasse. Porque só pode tocar na vida quem nos deu a vida. Então, motivo Jó não faltou para reclamar. Mas em tudo ele permaneceu adorando. Porque mesmo que humanamente falando ele vinha ter perdido tudo, mas a presença de Deus ainda estava sobre ele. Por quê? Porque Jó tinha 4 fases em si. Ele não sabia, mas a vida de Jó em si tinha 4 fases: início, meio, recomeço e fim. Os naturais normais são 3, os mais especiais são 4. Finalize com esta pergunta: quantas fases será que terá a tua vida? Quando você vai ler a Bíblia e quando você vai orar, que te dá aquele sono, não tem vontade de orar, se você não sabe, é o diabo que se coloca na presença de Deus juntamente para impedir que a tua oração seja ouvida. Com Jó ele não conseguiu, porque a presença de Deus estava sobre Jó. Ou seja, a presença de Deus tem que ser mais forte na nossa vida do que os planos de Satanás. Em outras palavras, não deixe o diabo te dominar na oração mais a partir de hoje. Não deixe mais o diabo te dominar quando você vai ler a Bíblia. Se coloca na presença de Deus com fé e com autoridade, porque assim o diabo não poderá mais prevalecer na sua vida a partir de hoje. Tá bom, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.